É que foi um caos social, não sei se viste as notícias de Sim, na mas altura. aquilo, para nós é um caos social. Exato, não, pronto. Mas Sim, eu gente percebo o que que estás a assaltava dizer, e mas... matava por nada. Tipo, Sim, mas aqui- tu tens Mas isso é mais um exemplo. Mas isso é cultural, aqui tu não tens Exatamente, e é uma mais um borra debaixo da exemplo. mesa. E tenho quase certeza que eles, apesar do caos social que já são e do que ficou lá, tenho quase certeza que eles não se preparam devidamente, como nós também não, mas eles ainda pior de certeza. Então achas que aqui a gente. Embora a ia zona estar que foi, se calhar eles deviam ser mais dependentes até da terra Mas e não tudo tinham mais. um algo potável. Pois. Mas Com aquilo um rio enorme ao lado. que eles Não é não, potável. eles não têm. Pois. Que Estar, acima só esgotos. Pois, e é isso. Portanto, a minha questão é Mas foi o essa. quê? Eu já não me coisa a dizer, foi quando houve aquelas cheias e. Quando houve umas. Um gerador que Um rebentou gerador, tudo. acho que Os gajos têm estavam a umas dizer desgraças. que pode ter sido também falta de manutenção, mas houve aquela Mas dá a tua temporada opinião, seca. tu colocas as questões e depois não Não, dá mas a opinião. é importante pensar, porque nós Mas podemos a questão pensar. é Tu essa. lembras na altura na Rússia do Lenin? Ou Stalin já. Dos Stalin, esse já não me lembro. Desde Quando ele fez as reservas, nós vimos no Cosmos e tudo, as reservas que ele começou a fazer de arroz e de vários tipos de sementes. E aquilo dava para não sei quantos milhões e milhões de pessoas, que a seguir não foi utilizado como ele queria, e vês pessoas a morrer à fome, incluído ele que foi morto, como os outros foram, tentaram aguentar-se à fome. E isso já foi pensado, foi há quantos anos foi ali atrás? Lá está, por cientistas. Mas isso- Porquê é que isto não é posto em prática realmente pessoas... Ou será que é sugerido e não... Eu acho que é, mas é uma coisa muito mais internacional, não é só uma cena de Portugal. Lá vais que agora criar ali um bunker com sementes para se isto da tour, tu vais começar a... temos aqui... A ideia, lá está, é engraçado, mas vão dizer, é como tudo hoje em dia, mas isto não é rentável. Mas isto Ou não se é... calhar existe, e como tu é que sabes disso, Pinho, não há um banco na Universidade de... o Germobanco. Sim. Imagina, Mas o Germobanco tem uma. Basicamente tem uma amostragem Não tem de volume. recheio. Ou seja, me quer uma não. funcionalidade para aquilo. Pá. Não, a funcionalidade do Germobanco é garantir que as variedades regionais, sejam elas de As endêmicas. grãos, leguminosas, as endêmicas não. Não? Grãos, leguminosas, também tem algumas, mas não é esse o foco. Mas diz-me uma O coisa. foco do Germobanco é mesmo não perder as variedades que foram trabalhadas ao longo dos últimos séculos, desde a descoberta até agora, é que tu tens pequenas variedades de produtos alimentares, grãos, temos acho que eram 16 variedades de trigo. Tá bem. E tu achas tá. que isso é um Isso está exemplo reservado. a nível nacional? Mas não tem regional? Isso deve Isso já devia ser escalado, devia ser alguma coisa Porquê para que dar- não Vê, mas isso tinhas que pôr os produtores também a produzir produções, variedades regionais, estás a perceber? Sim, A sim, minha, sim. porquê que implicava isso exatamente também. assim e não há? Isto para mim tinha que ser o Estado, ponto. Ou então ter algum produtor associado, também podia ser, e receber uma parcela, um acordo sobre isso, mas os campos disponíveis, ou que criassem, para plantar essas coisas. E era só para isso. Ok, era em casos de catástrofe e tudo mais, isso tipo, arranjar, como vocês fazem projetos, o que é que devia ser plantado e porquê, a longo prazo, e coisas para ter em reserva, e era para usar em catástrofes. Infelizmente, as catástrofes naturais parecem estão aí para ficar e até para aumentar, pelas alterações climáticas, pronto. E infelizmente, imaginemos a situação, como eu dei o exemplo há pouco, o Qual das Freiras ficou assim assado. Porquê que, por exemplo, os helicópteros conseguem chegar lá, não iam com essas pressões, caso faltasse, vamos pôr assim um caso legítimo. Mas também, porque é que isso não era dar utilidade às pessoas que têm menos posses, por exemplo? Porque é que esse banco não é útil, se passas um período de 10 anos sem uma catástrofe natural, aquilo não é Exatamente. Dá uma utilidade a isso. Tem de haver uma rotatividade, tu também não podes acumular indefinidamente. Claro, produtos. claro. Tens de fazer uma Como é rotatividade óbvio, como é óbvio. Mas o Estado, sendo proprietário, como o Tomás disse Sim. no início, tem essa responsabilidade de Sim, por isso é que eu disse o Estado, exatamente. vais tentar É o que ajudar estava no tecido a social. falar. A Alemanha, muitas vezes antes. Para nem falar da empregabilidade que conseguia dar logo ali algumas pessoas. Exato. E antes de poder sequer usar, ou necessitar de usar aquelas reservas que tinha de produtos, de bens e alimentares principalmente, ela muitas vezes numa situação em que o mercado estava muito instável, ela entrava como um elemento estabilizador. Exato. Não, eu acho que o preço do café está muito alto. Vai-se injetar aqui 3 ou 4 toneladas de café que tínhamos da reserva para baixar o preço. Não, acho E brutal, isso é a acho nível da isso União brutal. Europeia, isso pode passar assim. Hã? A nível dos interesses económicos da União Europeia, um Estado-membro começar a fazer isso tem impacto?
Eu acho que negativos. todos deveriam pensar Sim, nisso como sim. ferramenta Não sei como é que até funciona, mas sim. da dinâmica Mas será, económica. será que, por exemplo, nós, enquanto região ultraperiférica, não sendo um Estado, é uma região autónoma, Ainda mais. será que conseguimos fazer sem eles nos chatear? Não, ainda mais deveríamos fazer porque estamos completamente dependentes de linhas de logística. Sim, eu acho que nós somos um exemplo perfeito pela nossa independência A questão é se eles e autonomia que queriam podemos fazer. deixar-nos fazer isso. Não, ou incentivar. mas todos os Estados podem. Eu acho que nós temos reservas. autonomia para fazer isso, sim. Não sei até que ponto é aquilo que ele está a dizer de começar a estar a influenciar os preços e um gajo jantar. E não sei como é que realmente funciona. Mas faz algum sentido, pelo menos pensar sobre isso, lá está, faz. Eu acho que sim, era engraçado. Era uma ferramenta, nem que Aqui, seja uma ferramenta. não sei se vocês sabem, Aqui, aqui há quem produza cerveja artesanal. Aqui há quem produza café artesanal. Aqui há quem... Porquê que isto não é? Ok, isto está muito caro. Mas é para as empresas que têm aí os monopólios. Porque que isto não é? Mas porque assim não querem. E entramos aqui num outro tipo de disputa. Mas tu Sabes? vais ter sempre aquele Pois vais, produto mas isto no mundo que é perfeito... Mas de isto no mundo linha, é perfeito... de série e tens aquele produto que é Ok, artesanal ou que ok, é mais ok. sustentável. Agora, faz parte de ti também, como consumidor, saber o que é que és apoiado. Sim, é Isso é verdade. É diferente. verdade. Estamos a falar aqui de uma reserva em que E- essa isso é- reserva serve para ser usada de acordo com um plano específico. Eu concordo, de emergência. concordo. E Estás a até perceber? digo mais. Claro, não, Ser uma não vais reserva. cortar as Não, exportações, claro. as importações, nem Por nada causa disso. disso, ela não influencia diretamente na economia. Ela pode ser Não, uma mas é um ferramenta agente. de estabilização e não exatamente, de estabilização. especulação. É um equilibrador. É não especular, mas sim estabelecer. Sim, eu concordo. Mas seria importante pensar nisso e pensar que tipo de alimentos teriam que ser. Primeiro, eu acho que era importante focar aqui que a gente não consegue produzir aquilo. Tipo, tu não podes produzir grãos, tipo arroz. Não tens hipótese de produzir arroz na Madeira. Não conseguimos. Não Não tens temos hipótese aqueles para campos, produzir trigo em toneladas e toneladas. Yeah. Tu não tens aqui uma área limpinha Sim, que passa sim, um sim, trator e sim. isso mais um hectare de trigo. Yeah. Yeah. Podes ter a sorte de arranjar Então um terreno ou outro, mas Sim, um mas a hectare de escala- trigo. Então as na reservas Madeira seriam plana, disso. Primeiras. teria de Do que ser- não temos. Sim, eu acho que sim, porque é aí que tu ganhas alguma sustentabilidade. Ok. Tu sabes, Claro, houve um tens que ir para os problema aqui. equilíbrio, produzir isso o é. que tu tens. Tiveste um problema, Ok. Foram já só tem 3 meses para resolver esse problema na origem, na fonte. Yeah. Onde é que ele vai? Voltando ao Havia- desafio que vocês tiram muito assim, é perceber o que aconteceria à Madeira, como é que reagiria a população madeirense durante um período de emergência em que tínhamos as linhas de abastecimento logístico encerradas por algum motivo, seja qual for, não importa Eu aquela não sei te responder a isso. durante 6 meses. Não vou falar para o Pois olha, Eu não vou tantos falar meses. para 300 Não, mas mil. não, a questão, não é isso. Eu Mas acho que já acham te a disse, acho que isso população não ia reagia acontecer, bem? nunca te faria. Achas que a gente conseguia manter alguma união? Conseguíamos organizar-nos a ponto de não ser tão penoso? Minha pergunta é essa. Oxalá que sim, não é? Tu queres Vai, acreditar a gente nas pessoas Claro. e que há uma unidade A gente vive boas. na assim, adversidade de surgir alianças e no união. 20 de Agora, fevereiro a gente vive também isso. vai haver divergências, Sim. ou gente que ia tentar sair daqui, ou gente Sim, que ia sim, tentar sim. passar por cima do outro. Yeah. Pá, sei lá, não conheço. Há sempre, mas eu acho que nós não somos exatamente aquele tipo de povo que vai para as lojas começar a partir tudo. Pronto, Mas que sim. pode acontecer? Poderia. O ser humano, infelizmente, é racional, mas infelizmente parece muitas vezes irracional. E Sim. isso acontece muitas vezes, e nem todas as pessoas têm o mesmo nível de Sensibilidade. sensibilidade, eu ia dizer de capacidade neurológica de chegar lá. Sim. Mas sim, Agora, se um homem passa fome, seja é estrela, óbvio que seja sim, o Papa, é óbvio que sim. Eu vais, estou a falar, exatamente, vais apanhar. alguém que sofre muito mais, é legítimo que vá buscar muito mais o seu lado animal e esteja muito mais. Claro, está Pronto. mais predisposto Pronto, a é preocupado óbvio em que sim, está sobreviver. muito mais emocional ali a sentir as coisas. Pronto. Por isso a questão era essa. E se tivesse um filho meu ali a morrer e tudo Oh. mais, como é óbvio também ia partir a loja e ia buscar o que fosse preciso. Mas sim, eu acho que nós madeirenses, apesar de tudo, e a pergunta era direcionada para a Madeira, Sim. eu acho que nós temos um bocadinho esse espírito, e vi isso no 20 de Fevereiro, e vi isso noutros casos, acho que a Madeira estava unida. Como acho que nós ficámos todos satisfeitos, como nesta primeira vaga a Madeira estava uma coisa excepcional, e sem morte, e quase sem casa, e foi super bem controlado, e estamos todos orgulhosos do trabalho. Sim, Acho que nós mas- valorizamos muito a Madeira e o trabalho. povo madeirense. Sim, eu acho que sim. yeah. Mas depois Mas- relaxamos como o caralho. Sim. Relaxamos e eu acho que isso é como tudo, ou seja, Ah, até, a gente até a somos- parceria. Mas nós somos é até bons viventes. Nós somos bons viventes. É, porque somos aquela. Como eu te disse, acho que os Claro, mediterrâneos somos muito assim, nós somos somos, considerados claro, atletas. sim. Gostava português. Eu acho que nós somos muito
como portugueses, é aquela coisa de isto é tudo perfeito, somos os maiores, mas é até acontecer algo e a seguir também começamos a dizer mal de tudo e todos e também não é correto. Pronto. Perdemos o Por isso não sei até controle, que ponto, perante o teu desafio, nós não partiríamos para um estado mais de... mais extremo, mais Temos, violento. tu tens muitas vezes os exemplos nas manifestações que acontecem, como o pessoal que fica chateado faz manifestações, mas são sempre de baixa escala, quer dizer, tem havido 2 ou 3 à frente da Assembleia, a nível nacional, não aqui em Madeira, então nem há nada, quer dizer, não sei o quê, vão para a frente da Secretaria, vão para a frente... Mas quer dizer, uma coisa mínima. Também, por um lado, pela qualidade de vida que nós acabamos por ter. E quem é que vai? Volto a dizer, nós somos equilibrados e mesmo quem não está bem, a maioria das pessoas consegue estar minimamente equilibrado. Nós no Mando estamos numa posição privilegiada. Nós somos Sem dúvida. exatamente. Temos grandes problemas dentro de fronteiras. Fora de Sim. fronteiras, olhamos para o resto do mundo, se calhar não Sim. temos assim tantos problemas. Por isso, Mauro, ainda faz Yeah. menos sentido Yeah. aquela história que ele estava a falar do índice dos Sim. Estados Unidos serem referência e nós estamos pior que os gajos. Não, é estúpido. É super estúpido. Eu não sei quais são os fatores, não vou comentar. Também não, mas Já me lembro, sei vamos que a isso. os Estados Do Unidos desenvolvimento têm humano. Nossa, o índice de os desenvolvimento dois. humano melhor que qualquer país da É Europa. é aquela treta, sabes o quê? É ver o pessoal financeiramente eles lá em baixo muitas vezes, mas em termos de potencial, o potencial deles é sempre enorme, a facilidade é sempre enorme, o PIB é sempre brutal, gigantesco, portanto é feito em função disso. Eles conseguem, e eu penso que tem na sociedade. São a maior economia do mundo e o maior exército do mundo. Continuo a achar que nós somos equilibrados, ok? E isso tem coisas boas, tem coisas más. Isto é um elogio como é uma crítica. Às vezes precisamos de mais extremos, às vezes precisamos de... Pronto, e acho que nos estados de calamidade o equilíbrio é fundamental, mas muitas vezes é preciso aquelas pessoas que consigam também andar ali, a chatear. E acho que nós não temos tanto isso na sociedade portuguesa e madeirense. Então é se o português mais depressa se chateia e põe-se no caralho do que vai a reclamar Sim, e sim, lutar sim, pelos sim. direitos de... Eu acho que o português, o madeirense até mais do que o português ia ficar, porque é a pergunta dele, acho que ia ficar muito chateado se tivesse que acontecer, mas ia ficar fechado em casa, quer dizer, não... Mais depressa passava fome, mais depressa... Eu não vejo nenhum de vocês os bom. 12 aí para uma manifestação. Sim. Exato, é nesse sentido. Não tenho paixão para sair de casa. Exato, deixa-me aqui quietinho. Ainda por cima que as redes sociais era o pessoal a pintar os lábios, a fazer aquelas coisas de vermelho Mas- e ficar chateado e... Então deixa eu fazer um exercício de outra forma. Ou tu só queres exercício hoje, Pá, não? não, é que eu quero pôr-vos a discutir uma coisa que vocês já sabiam à partida que vocês não estavam tão à vontade, por isso também quero ser Nós não estamos à vontade mais com o fácil. Cui. Nós estamos nus, ou que nós não está à vontade. Se eu tivesse não estava mais à vontade. Não, Ui, se faz não favor, ia. se Não, faz é. favor, não. Não. Continua. Imaginem Até que porque este tem pessoas mês. aqui no café que... Imaginem que este mês era o último mês em que vocês recebiam um ordenado. Sim. Durante um bom período de tempo. Pá, mas eu estou mais ou Mas menos nessa vocês situação, para- não sei se tu sabes, eu Sim, moro eu também, sei, acho por isso é eu. que eu estou a focar nisto. E Qual estava a a perguntar para ti. Isso, não era interessante a gente trazer um pouco desta lógica de preparação para a nossa vida cotidiana? Já perguntaste? Ok. Eu acho que, como em qualquer crise, e é um pouco, eu sei que a tua perspectiva anarquista da vida é assim também, em qualquer crise, Deixa eu falar. tu tens a bomba atómica, salve seja, o apocalipse, salve seja, tens uma limpeza, salve seja, e tu tens uma renovação, Claro. ok? E foi assim com o asteroide na Terra, e foi assim na lógica das coisas, quando a Arca de Noé e quando veio o dilúvio, a lógica, perante a Bíblia, exatamente, e nós vivemos sempre com esta lógica de limpeza, bem ou mal, pronto, exatamente, diferentes culturas, mas há sempre esta lógica de reconstruir, às vezes é mais fácil fazer um delito do que modificar. Isso era uma pergunta Ajustado. pessoal e o Não, Tomás já fez aqui. puxou para o fundo. Pronto. Já me Qual era a mesma pergunta? Ele pegou na minha pergunta e mandou: não quero responder a isso, fica a falar deste. Não, faz a pergunta e responde, como deve ser. Exato, sim. Eu acho, e tanto acho que, e falo para mim, tu fizeste uma pergunta diretamente, até porque estou nessa fase, não é? Sem receber, porque também o trabalho não existe, mas acho que é uma fase fundamental para tu pensares em novos projetos e novas dimensões do teu futuro. Reinventar. Reinventar-se. Eu acho que é fundamental. E eu falo para mim, lá está.
tem de ter vários projetos. Nesta fase, em termos de rentabilidade financeira, níquel-se. Mas, Pá, tem intelectualmente, não estou parado. potencial. Boa. E acho que é um investimento futuro. Tem potencial para o futuro. Tem imenso potencial no Ótimo. futuro. Sim. E não é um. São 3, 4. Que é, muito provavelmente vão falhar 2 ou 3. E há sempre um ali que vai ter. Ok? Nunca pôr os ovos no mesmo cesto. Exatamente. Eu acho que o investimento tu podes fazer. E este investimento muitas vezes vem nestes momentos de desolamento. Existe desolamento, não é? Desolação. Ou desolação. Nestes momentos de desolação. Não existe. Nestes momentos de limpeza e de renovação. Eu acho que a pessoa reinventa-se. Eu acho que o ser humano é super culto. Quer dizer, reinventa-se. Eu acho que ele está propenso. Tu tens que permitir também isto. Há muitas pessoas que estão, não dão o passo. A verdade é que Nós temos que, eu acho que por natureza nós somos rígidos. Não batas na mesa. Por natureza nós somos rígidos à mudança. Claro. A mudança é difícil. Mas quando uma pessoa está na aflição, ela vai, eu já sei que isto funciona, é isto que eu vou me focar, o resto não vou experimentar tanto, não me vou dar a... Certo, mas... Mas isso vai de cada um também. E tu não podes... Mas por isso é que faz sentido tu teres vários projetos e diferentes áreas. Concordo. E não estou a dizer que eu estou-me a jogar para várias coisas. Claro. Estou a dizer que eu estou a preparar para várias coisas. Se vierem todas porreiro, se vier só uma porreiro... Se virem todas porreiro, eu vou ter que dizer não. Algumas. Mas fazer escolhas. Vou fazer escolhas, mas são boas escolhas. Sim, sim, sim. Exatamente. Então é... Já E se calhar, as escolhas, olha, atenção, e se calhar o que estava antes da pandemia, que era o garantido, e será uma das opções que vou ter que dizer que não. Claro. Mas não te esqueças que desse... Atenção, isto é coaching para as pessoas. Sei. Mas não te esqueças deste último ordenado que estás a receber este mês, por exemplo. Falar do desafio. Ok. Podes aplicar Tu de tens- N formas. Tens de comer. Sim, 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 manter sim, os- sim, manter sim, o- sim, os sim. teus custos de E não vida quer ser tudo. demasiado moralista, idealista, dogmático. A questão é que, tipo, o teu caso. Mas como tu, se calhar Sim, existem Sim, centenas de sim, pessoas só na Madeira. sim. Estou a falar só na E Madeira. pessoas 1000 vezes piores Mil e vezes que, pior, que era mais vivem nesse sentido. o custo da casa Não, e e tudo de- mais. de- Sem dúvida alguma. Um banco alimentar, umas 3 pessoas que foram manifestadas e é isso, há pessoas que estão em situação de merda. Eram mal, mães muito solteiras, Muito Yeah. os pequenos que não tinham dinheiro para se Yeah. alimentar. E não há que ter vergonha em ir a um sítio desse Claro. e dizer, Yeah. olha, e bati no fundo. E agora preciso desta precisas de ajuda. ajuda. Mas eu acho, por exemplo, Sim, nesta agora. fase devia de haver mais esses bancos alimentares. Sim, Deviam sim, estar, sim, sim. vistem, por exemplo, em Paris, os estudantes, tudo o que é pessoal lá a trabalhar e a estudar que está parado, Mas porquê? tem outros trabalhos, não estão a ter esses trabalhos, já todos expõem-se e então estão a receber os Porque eles alimentos. têm essa rede de preparação, É- o próprio país. Mas que Não eu estou a dizer, é mas próprio está bem, país. mas mais do que nós olhamos para Portugal, nós Madeira, porque temos autonomia para isso, deveríamos ter essa autonomização Não, dessa Estava a cadeia. falar dessa mãe solteira que eu vi, só para dar o exemplo de, ok, ela está ali, tem que sair, bater no fundo, não consegue de outra forma. A cabeça dela tem que estar já a pensar nas alternativas que o Tomás estava a dizer. Yeah, Quais são as 3, conta de 4 fogo, coisas que ela pode certo, tentar certo, fazer? certo. Sim, sim, sim. Em vez da população ou de quem for olhar para ela e julgar ela, decidir mal e bem feito que ela foi parar ali, não, é Isso é ajudar. falta de Yeah. empatia. Não, é ajudar Claro. e Sim, ela sim. tem que ter essa maturidade Sim. também de Mas ter planos para, eu para sair acho que daquela isso situação. remete, Não isto, abandonar as para o que tu pessoas. estás a dizer, remete exatamente para uma outra coisa que eu acho que a nossa sociedade não tem, e nós já, eu penso que falámos, não sei se está na altura que falámos uma vez mais de educação e de formação, que é a questão de, eu acho que a maioria dos empregos deveria eu não queria dizer que deveria de receber, ser favorecido em termos de IRS e tudo mais, mas deveria de valorizar mais as pessoas com necessidade, deveria de valorizar aqueles que são empenhados e que querem e que precisam, deveria valorizar aqueles que investiram nos escuteiros ou no desporto ou Sim, mas é no aquelas coisas que não voluntariado. consegues pôr em números e as Exatamente. e perde-se. Mas acho que as empresas, porque há países que há assim, acho que as empresas cá deviam de olhar para essas pessoas que têm uma mãe solteira, por exemplo, que não tem capacidade, e esta pessoa que lhe chega lá e em vez de lhe dizer o óbvio que é, Porque "Pá, nós não temos emprego para sair", e dizer, ok, nós vamos mexer algumas peças deste puzzle, vamos arranjar. Claro que chegarem 20 pessoas não vão conseguir fazer isto, mas ter algum espaço negocial, vamos expor umas 5 vagas por empresa, em função do número, a partir das 100 pessoas conseguir ter ali um espaço de 5,
conseguir sempre dar algum trabalho a estas pessoas, nem que fosse este sistema de meses de incentivo, 6 meses de incentivo, qualquer coisa assim. Mas porque há N maneiras de chegar a esse ponto de uma mãe solteira. Tu não sabes como é que ela chegou ali. Exatamente, Ela é pode- verdade. E essa parte não devia de interessar. Pois não, pois não, interessa, pois interessa é que ela está ali Exato, agora. Ela exato. pode ter chegado ali por erros próprios, pode ter sido fodida por Yeah. outras pessoas. Claro. Yeah. Ela É não verdade. precisa de um jantar. E Exato. não E o filho interessa também. ao Estado. É, vai ajudar é ela aquela e pior, pessoa. os Claro, filhos, claro. percebes? Vai ajudar aquela pessoa ao Estado. Isso é Não ridículo. pode interessar como é que ela foi Claro que libertada. não. Exatamente. Um Na Estado, minha opinião. um estado equilibrado. Isso é o que os E é por isso é que é um Estados Unidos contrassenso, porque eu acho que o nosso país é equilibrado. É um contrassenso não ter mais essas medidas de apoio. Óbvio que isso é recorrente. O Estado também abre os olhos e vê, esta pessoa está sempre aqui, nós temos de mudar a maneira de ajudar para senão ela não sai daqui. Exatamente, exatamente. É ter outra Eu concordo, sensibilidade. concordo. Porque é Claro. difícil, porque lá está, não tanta coisa que pode expor em números ou em percentagens Sim, ou o que for, sim. mas... E porque se calhar, e posso estar a dizer um disparate, mas se calhar Tá, a maioria dessas pessoas vão estar receptivas à maioria dos empregos que entre aspas, lhes oferecerem. Às vezes ela só precisa mesmo Ok. disso. Pronto. Ela só precisa E- disso. e- Olha, eu E há agora não aquela ideia sei o que... que há quem gosta de viver pelos subsídios e que não gosta de fazer nada da vida. Eu acho que ninguém gosta de se sentir inútil. Ah. Pá, tudo bem que podem se conformar àquela vida, mas têm Faz- de ser estimulados a sair daquilo e a terem a sua independência e verem o bom que é ser Claro, independente e sustentável, claro. como falamos aqui. Mas isso faz-me lembrar a forma como julgavam os portugueses, principalmente em França. Sim, também, sim, mas sim. depois- Que nós só queríamos os era... imigrantes, exatamente. Mas depois elogiavam-nos que eram excelentes trabalhadores. Pois. É essa Agora, exato. pagamos aqueles empregos de caca muitas vezes, mas que éramos muito bons naquilo, muito fiáveis e muito... Mas é isso, essa conversa do pessoal que fica ali encostado a mamar do Estado o dia todo, opá, não, para mim nem pega. Acho que ninguém gosta de se sentir inútil. Tens é que Exatamente. fazê-lo ver. Tu sabes que há pessoal aqui, não vou dizer... Não, vou dizer... Não vou dizer nacionalidades, mas é óbvio, há Oi. pessoal aqui com determinadas nacionalidades que têm grandes empregos nos seus países, têm empregos de valor reconhecidos e que vêm para cá e não têm esse reconhecimento e têm que vir cá trabalhar para outras áreas só que por cá não têm essa oportunidade. Sim, opá, Pá, e isto é grave pensar nisto. Nós desvalorizamos imenso, mas é grave pensar nisto. Porque há países muito mais extremistas, muito mais complicados de viver, e muito mais com bases muito sólidas e menos não sei, não tão bem preparados. não tenhas medo de ser ofensivo. Não. E nós supostamente, pela história que temos, pelas vivências que vimos, pelos altos e baixos que vimos, nós devíamos estar melhor preparados para receber as pessoas e saber enquadrar, e não estamos. Mas estás a falar a nível de Estado ou a nível da mentalidade dos cidadãos? Ou o quê? As duas coisas. Porque se tu vês algum destes cidadãos de fora, tu vais ser, não estou a dizer tu, no teu caso, como é óbvio, mas tu vais ser o primeiro a dizer, mas este gajo está aqui, mas isto está cheio destes gajos, este gajo devia estar na Sim, mas isso, este gajo... eu acho que isso é uma falta de perspectiva de quem pensa assim. Porque eu também já pensei assim, estás a ver? Mas depois evolui e tocou-me. E quando vais a um sítio e vês que aquele gajo é muito bom naquilo que faz, tu dizes brutal. Ah pá, não. Pronto, está Sim, eu certo. estou a dar a minha mas opinião. Não. Percebes? Isso- Tu vais a seguir a um médico e és tratado por um médico desse, é um homem brutal. Tu vais ao restaurante e o chefe é isso, tu é um homem brutal. Tu vais, o que seja, e aquela pessoa no que faz é excelente, e aí o preconceito baixa. A pessoa está a morar aqui, está a pagar impostos aqui, está a trabalhar aqui. Então para mim é português, acabou. Porque ela saber se veio do... Vês? Ah, Uma pá, coisa que está. não interessa, pá, é mais uma pessoa que está a Pingui, contribuir e quer pagar. nós fugimos um bocadinho ao desafio, mas já Cá respondemos nada, a mesma coisa. Pois, já. Mas isto é a verdadeira explica. E disse tu escutaste para cá antes e cagaste na minha Só falta pergunta. falar do Benfica. E não estou para canto. E fiz uma abordagem geral, mas depois fui em concreto. Não foste em concreto. Tu não me disseste quais eram as linhas que tu ias buscar para te preparares minimamente para uma situação mais difícil e que não é muito grande. Não, tu não perguntas. Está bem. Mas eu dei-te a resposta, isso é que é muito teórica, mas é o que está efetivamente a acontecer. Uma aplicação que está metida em vários projetos. Percebes, Pingui? Percebo. Agora leva-nos para a reta final. É que estou metido em várias É que coisas. nós já estamos aqui a dar umas voltas e nada. Mas, desculpa, Mauro, só para acabar esta parte, que é, eu percebo o que estás a dizer e sou o primeiro a dizer, ok, é teoria, não é teoria, porque acontece. Agora, eu não estou assim tão dependente, eu não estou assim tão mal, porque apesar de tudo, sabes a situação onde vive, como vive, e portanto, financeiramente, não é aquela coisa mais urgente. Sim. Por enquanto, é provisório. Há pessoas que estão. Portanto, há pessoas que, ok? Se calhar não vão ser as pessoas que estão a ouvir isto, mas assim.
Não faças esse julgamento, sabes lá. Sabes lá. Mas, então, Pinguim, finaliza isso. concluindo, Um gajo que acabou na imigração, não sei o que. exato. Mas, basicamente, então, acho que chegamos aqui a um consenso que está preparado é melhor que não está, óbvio. Não me diga. Por isso. Falámos a muita coisa. Não sei, Lancei o desafio ao pessoal. Lancei o desafio, porque quando fizemos a publicação, quando fizemos esta publicação no Instagram, as pessoas ainda não ouviram o pods e vão ouvir. Depois para irem ao Instagram, deixar lá nos comentários quem tem este tipo de provisões em casa e o que é que faz. Ou se vai passar a fazer. Sim. Será engraçado. Tenho não sei o que de arroz, ou tenho umas latas de feijão, mesmo qualquer no YouTube. coisa, o que seja. Ou mesmo no YouTube. Se pensou nisto já, ou mesmo no YouTube, sim. Se já pensou mais nisto, fácil. vai pensar. Vai estimular os pais ou os filhos a pensar nisto, vai mudar em termos de educação, vai começar a pensar nisto. E para fecharmos a reta final, a ideia era nós partilharmos aqui um bocadinho o que é que a gente poderia fazer que ainda não faz. Eu sugeri há dias no café, Diz. que é todas as pessoas, porque já sei que tu querias todas as pessoas tivessem uma árvore em casa e não é possível, eu sugeri, como tu sabes, ainda há dias, que era na varanda, ou por exemplo, junto a uma janela, para quem não tem varanda, ter meia dúzia de vasos e plantações próprias, ervas aromáticas. Tentar retirar aquilo que não é mesmo necessário. As pessoas pensam que é, mas como é óbvio, é uma questão de hábito, como o sal e açúcares e essas porcarias, tudo que dá para evitar, tentar ter condimentos provenientes das ervas aromáticas. E isto dava sustentabilidade para quase todo o sempre. Sim. E comprar biológico. Sim, também, sempre. É a minha sugestão. É o pouco mais esse, cortar nos plásticos e comprar biológico. Mas atenção, que isto são mudanças simples, básicas. Isto é uma coisa que... E não tem que ser todos os dias. Quer dizer, apostar mais nessa vertente, tentar reduzir na outra. Homem, tu a salsa, o cebolinho, merdas assim. Sim, tu fazes, manjericão, tu fazes isto e já fica. Pá, é uma coisa que dura. O tomate, já pá, uma coisa que dura. E vão, claro, a pessoa vai dizer, mas isso não é suficiente. Claro que não, mas é um pequeno passo que vais ver que pode fazer diferença. E mais importante e é uma coisa que tu tentas fazer com o teu, que é a passagem para os filhos. Mas o que é que faz isto? Isto é educação. Isto é educação. Eu te digo mais, filho, eu vou arranjar um desses vasos para não ter plantação nenhuma e eu vou olhar só com as mãos, só para sujar na terra. O vasinho de salsa, que é fundamental. O vasinho de salsa dele secou. Isso é que ia não importa. Mas era da responsabilidade dele. Não importa. Vai lá, vai aprender. Como ainda tiraste-lhe a salsa do... Não, devias fazer. Agora vais comer... Não vamos usar salsa sem nada. Temos, mas não vamos usar. Curioso. Não, agora não comes. Há várias formas, há vários estilos de ensino. Estou a brincar. Tu podes ir, como é óbvio, ir explicando o que fazer, o que não fazer, como podes ir em tentativa e erro. Há espaço para tudo. Se calhar, às vezes até compensa comprar 2 ou 3 quilos de arroz que estava em promoção para quando ele tiver um preço normal. Olha, não, eu tenho ainda arroz a 30 cêntimos mais barato. Isso é uma coisa que eu fazia quando via sozinho fora. E aqui também acho que há isso hábito. Fazemos lá em casa. Que é, está em promoção. Estar em promoção às vezes trazer. Não é trazer por trazer, ok? Porque a seguir há aquela tentativa de gastar, como trouxemos vamos gastar. Não. Até tenha mais, mas aproveitar os descontos quando está mais barato. Acho que isso é uma boa. Acho que é uma boa. Os bens essenciais. Os bens essenciais. Vai chegar, tá? Uma televisão não é os chocolates e uma televisão, não é isso. Ou o novo telefone da. Sim. Mas achas que havia, se calhar. O telefone senão vamos àquilo que nós já falámos em dezembro, que era do consumismo. Vamos buscar outra vez isso quando na altura foi buscar. Quando foi buscar o Black Friday era por causa disso. Há pessoas que o telefone é um bem essencial. Acham elas, na percepção delas. Claro que a nível biológico não é. Mas a pessoa tem que fazer esse peso. Eu acho. Nós temos o nosso amigo que já tentou fazer a limpeza lembras-te do Instagram e tudo mais, desligar-se daqui. Sim. Eu acho que é saudável, de atenção. Eu acho que uma pessoa tentar de vez em quando desligar-se é super saudável. Um mês sem ir. Não, Pinguim, não é assim. É. Só como exercício. Devia ser interessante. Fazer um exercício em tipo, durante um mês tu eu acho social. Eu acho que isso é demasiado. Novamente é aquela história do fruto proibido que a seguir faz de cremado. Eu acho que é mais fácil começares por pouco. Não, eu hoje
não vou tocar desta hora a esta hora. Ou este fim de semana, podes ir para uma casa assim o assado, de fim de semana. Não vou. Ou vou com a minha namorada, ou vou com a minha mulher, ou vou com não sei quem, ou vou com os meus amigos, só vou olhar para o telemóvel para ver horas, ou para jogar nos banhos, ou pá, arranjar condicionantes para não estares aqui. Está lá agarrado. Eu acho que sim. Então, há um vício nas redes sociais. Foda-se. Isso já era mais uma hora de conversa. Isso era mais aqui. uma hora de Não, conversa. nós vamos ter que ainda que arranjar aí um temazinho, um dia. Para as redes sociais. Sim, Yeah. o impacto das redes sociais. E eu vou trazer, eu sei quem vou trazer. Pronto. Então, Então, olha, foi um prazer. fica para a próxima, Tomás. Yeah. Exato. E Olha, vai amigos, ser. foi bom. Voltamos Sim. para a Gostaram semana. digam se gostaram do Ping Digam. nos comentários e falem. E falem das vossas estratégias, Sim. o que é que fazem ou não fazem e passam a fazer. Nós às vezes Já recebemos comentários, mensagens privadas e que são interessantes, mas depois o pessoal não tem acesso a isso. E Exato. portanto, Deixa há lá. muitas sugestões que as outras pessoas acabam por não ser estimuladas porque não recebem os comentários dos outros. Às vezes era interessante se calhar partilhar, meter nos comentários vocês mesmos para as pessoas poderem ver, ter acesso. Exato. Portanto, Partilhem não tenham também. medo de fazer isso. Partilhem também um bocadinho. Tchau. Até para dizer mal da moderação do Ping.